pessoal, tudo bem? Hoje eu estou filmando aqui diretamente da Grespan, no interior de São Paulo. É uma fábrica muito tradicional de pães congelados. E eu vim aqui mostrar para vocês um pouquinho sobre o que a gente fez e principalmente sobre essa linda fábrica aqui que abriu as portas para a gente. A nossa relação aqui com o pessoal da Grespan começou ali em meados de 2019 na parte de manutenção. Então a gente teve contato com eles por uma demanda de manutenção que eles tinham. Eles têm vários equipamentos de refrigeração, já é uma fábrica bem tradicional aqui da região. E eles tinham essa demanda por manutenção e nos chamaram. E aí a partir disso a gente fez um contrato de manutenção preventiva e corretiva com eles. E nós fomos estreitando ali a relação com o longo do tempo. Nesse meio tempo, ali em meados de 2020 e 2021, surgiu uma oportunidade, eles tinham uma demanda de expansão e eles precisavam de um túnel espiral para 2 toneladas de pão por hora. E aí eles nos chamaram e tivemos o prazer, deu certo, a gente fechou essa parceria com eles e fornecemos esse primeiro equipamento, né, que é um túnel para 2 toneladas por hora de pão francês, um túnel espiral, onde a gente forneceu desde a parte de isopainel, evaporador, instalação e casa de máquinas, né? Um sistema de condensação à água com 5 compressores duplo estágio para tocar esse sistema. Um pouquinho depois, ali por volta de 2021, eles tiveram uma outra demanda que era para um túnel estático. E aí deu certo mais uma vez, eles optaram pela nossa linha UCD, que é a nossa linha de túneis estáticos para carrinhos. Então a gente forneceu uma UCD para 500 kg por hora para eles, tocado por um compressor semi-hermético com inversor de frequência. Esse túnel começou a rodar ali no início de 2022 e aí tivemos essa oportunidade de vir filmar aqui, por isso quero mostrar um pouquinho para vocês dessa bela fábrica aqui. Pessoal, aqui dentro da produção dá pra gente entender bem como que é o dia a dia de uma fábrica de pães congelados, né? Então a gente tem aqui toda a parte de maceiras, as formadoras, né, do pão, dá para entender bem, é um processo bem interessante. Aqui especificamente na Grespan, a gente participou de 2 projetos, né? Tivemos a honra de 2 projetos, que um deles é o túnel espiral. Então vocês podem ver aqui que tem um primeiro túnel espiral, que ele foi fabricado antes da gente entrar aqui em parceria com o pessoal. E tem uma segunda linha de túnel espiral que já foi a Frigocenter que forneceu. Tá? Tem mais ou menos 2 anos que está rodando essa linha. E no caso dessa linha de espiral, é uma linha para 2 toneladas por hora de pão francês, onde a gente forneceu toda a parte de casa de máquinas, como vocês podem ver aí no vídeo, evaporador, isolamento térmico, toda essa montagem com exceção da esteira. E aí lá do outro lado, a gente vai mostrar mais de perto, a gente tem um túnel estático para 5 toneladas por hora, que também roda tanto pão francês, pão de queijo, vários produtos, mas ele tem capacidade para 500 kg por hora. Bom, pessoal, aqui a gente tem o nosso túnel da linha UCD, que é um túnel estático. Então o cliente tem ali os 2 túneis contínuos, mas geralmente túnel espiral, túnel contínuo é para quando você tem um volume grande, normalmente acima de 1,5 toneladas, tá? Mas pode ser menor. Mas quando você tem um volume grande de um mesmo produto, então ali ele roda basicamente pão francês. Salvo exceções, existem momentos que ele opera com pão de queijo, mas normalmente é pão francês que roda. Já no túnel estático, como a linha UCD, ele é um túnel mais dinâmico. Ele permite que às vezes ele entre com um carrinho de pão de queijo e num outro momento ele entre com um carrinho de pão francês, por exemplo. Então esse túnel ajuda o cliente nas miudezas, naqueles produtos mais sortidos, para que ele possa fazer tanto a produção ali contínua do francês e aqui dos outros produtos. Aqui nesse túnel a gente tem a entrada dele por aqui, e aí nós temos uma porta do outro lado onde a gente tem a saída do produto, né? Então ele entra, vai sendo congelado, desse lado aqui ele sai,
e daqui ele já vai ser levado para a parte de embalagem primária, secundária e câmara de estocagem, né? Então já sai pronto daqui congelado, é só embalar e levar ele embora. Aqui a gente tem um painel de controle nosso. Esse painel de controle, ele está exclusivamente para esse túnel, tá? Então todas as funções de refrigeração do túnel a gente consegue ver aqui. Aqui eu estou mostrando um pouquinho do processo que já seria no cliente final, né? Aqui eles são com algumas amostras de pão para garantir a qualidade para o cliente. Só que qual que é o negócio, né? O cliente final, para ele é muito simples, ele recebe o pão congelado. Normalmente ele vai ter uma câmara climática que a gente chama, que qual que é a função dessa câmara? Ela vai fazer a fermentação controlada do produto. Então ela vai fermentar esse produto, na hora que ele chegar no ponto certo, o cliente tira, coloca num forno como esse, assa o produto e ele está pronto para venda. E normalmente nesse mercado, a Grespan, ela já fornece esses equipamentos. Você pode ver que está com o adesivo deles. Então eles vendem o pão congelado para o cliente, mas eles também dão toda a estrutura. Então o cliente recebe uma climática para poder fermentar o pão, recebe um forno para poder assar o pão e a única preocupação dele é em vender, não em produzir o pão. Uma coisa bem importante em fábrica de pão congelado é o gelo, né? Você tem que adicionar gelo à medida que você vai batendo a massa, porque a massa ela é fermentada e a própria masseira, à medida que você está batendo essa massa, ela começa a aquecer, né? A massa começa a ganhar temperatura, então você vai acrescendo gelo, a gente usa gelo em escama para ir controlando essa temperatura. Então normalmente toda fábrica de pão congelado você vê uma câmara de gelo como essa daqui. Bom pessoal, então é isso aí. Espero que tenham dado para entender um pouco como funciona uma fábrica de pão congelado, mostrar um pouquinho o que a gente fez e agradecer muito ao pessoal da Grespan. Pessoal muito 10 que abriu as portas aqui pra gente para poder fazer esse vídeo bem bacana para vocês. E se ficou qualquer dúvida, como sempre, deixa nos comentários, a gente responde. E se puder, curta, compartilhe também, que ajuda muita gente. Muito obrigado e até a próxima.